pessoal! Começa agora Caminhos, o programa de turismo aqui da TV Unifra. Hoje você é o nosso convidado para acompanhar uma reportagem sobre o fogo de chão da Fazenda Boqueirão em São Cepé. Aqui no estúdio vou conversar com o professor de História da Unifra, Carlos Roberto da Rosa Rangel, sobre o tradicionalismo como forma de manifestação cultural. Além disso, se programe com a nossa agenda de eventos e confira a dica de viagem. O tradicionalismo é um sistema filosófico que coloca a tradição como critério e regra de decisão, de forma a entender a tradição como um conjunto de hábitos e tendências que procuram manter uma sociedade em equilíbrio com as forças que a originaram. Para falar mais sobre o tradicionalismo gaúcho como forma de manifestação cultural do nosso estado, converso com o professor de História da Unifra, Carlos Roberto da Rosa Rangel. Lembrando que no programa de hoje, nós vamos tratar o tradicionalismo na sua vertente gaúcha. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Professor Rangel, na sociedade atual se critica muito a posição do gaúcho em relação à Revolução Farroupilha. Afinal, foi uma guerra perdida, né? Não teria motivos para ser tão reverenciada e comemorada no 20 de setembro. Como historiador, o que o senhor pensa sobre isso? Inicialmente não se pode dizer que foi uma guerra totalmente perdida. Foi o conflito mais longo daquele período histórico da história do Brasil, e o resultado foi bem melhor do que aconteceram com outras revoltas reprimidas no mesmo período, por motivos semelhantes. A elite que estava à frente desta revolta aqui no Rio Grande do Sul obteve anistia total de todos os crimes que poderiam ser imputados a eles. Eles tiveram compensações econômicas, a restituição das suas propriedades, ou os prejuízos das suas propriedades foram compensados. Então não se tratou bem de uma guerra perdida. E é um marco porque afirmou uma diferença do Rio Grande do Sul com o restante do país, mas com um desfecho que pode ser traduzido da seguinte maneira: apesar de sermos diferentes e de termos questões diferentes, nós optamos por permanecer na unidade nacional. Nós somos brasileiros. Porque até aquele momento havia uma dúvida, assim, se nos migraríamos para a região Platina, com Rosas, que estava na Argentina. Então havia toda uma dúvida se nós não nos separaríamos, porque foi proclamada uma república, né? Sim. Mas naquele momento ficou acertado, não, nós fazemos parte da grande unidade Brasil. Professor, e quais os elementos que materializam a identidade dos gaúchos? Então, muitos deles são obtidos dessa tradição belicista, dessa tradição militar. O Rio Grande do Sul como um eterno acampamento militar. A lança, por exemplo, apesar de ser assim, uma arma branca comum a muitos exércitos anteriores, né, inclusive à Revolução, em outros espaços, a lança significa que a fronteira sul, a fronteira meridional do Brasil, foi traçada a ponta de lança e nos cascos do bagual, né? Olha só que coisa! Mas o gaúcho, então, ele é um povo guerreiro, o povo que defendeu praticamente sozinho os limites mais ao sul do Brasil, que foram limites disputados palmo a palmo mesmo, num choque de interesses entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Então, a lança é muito importante, o cavalo é muito importante. Ou seja, o cavalo tem uma carga semiótica, uma carga simbólica muito forte de liberdade e de virilidade, de força. Então, o gaúcho como centauro dos Pampas, tem um livro chamado assim, é o homem que está sobre o cavalo, como sentinela das coxilhas, guardando as fronteiras, gozando de uma liberdade, de um espaço que se alarga num horizonte plano, né? Num horizonte diferenciado, e que tem a força, a rapidez, a virilidade que o cavalo transmite, a força, né, do cavalo. E qual a importância para a sociedade se ter uma identidade com traços culturais tão marcantes? Olha, o Pierre Bourdieu, um sociólogo bastante conhecido, ele tem uma frase que eu gosto particularmente, ele diz que
para nós existirmos socialmente, temos de ser diferentes. Então, a diferença nos faz existir, né? Então, veja que não existe nenhuma identidade sem uma alteridade. Nós não podemos ser diferentes se não nos comparamos ou não nos destacamos com relação aos demais, a um outro. E uma maneira muito usual de marcar uma identidade são identificando alguns traços culturais que nos fazem diferentes. Então, o sotaque, a maneira de falar, toda uma indumentária que se criou, que se inventou para o gaúcho, né? Foi muita coisa inventada pelo tradicionalismo. Hábitos alimentares, o chimarrão, né? Diz que o gaúcho é gaúcho mesmo quando sai do Rio Grande do Sul, né? Então, imagina a cena assim num gaúcho, na praia de Copacabana, né? Tomando chimarrão, calorão. Eu já vi isso, né? Então, aquele sujeito nunca foi tão gaúcho como naquele calor tomando o seu chimarrão, né? Então, a gente marcar que somos diferentes, que temos hábitos, tradições, uma história, valores diferentes, isso é importante. E aqui o senhor atribui esse cultivo às raízes, né? O sentimento até hoje pelas pessoas, assim, de ser gaúcho. Você sabe que as identidades, elas não são espontâneas. Nasceu ali uma identidade. Não. As identidades, elas são sempre inventadas, elas são arbitrárias. Mais do que isso, as identidades, elas refletem relações de poder, certo? Então, uma maneira de nós nos colocarmos diante dos outros com uma certa superioridade ou com uma certa relação assim, de possibilidades de ação é nos tornarmos assim, diferentes através de uma identidade que se afirma, que se coloca diante dos outros. E o Rio Grande do Sul, ele sempre teve problemas assim, de inserção na União, de inserção no Pacto Federativo, quer por ser uma economia subsidiária, como era a questão do charque, sempre muito dependente do mercado interno, sempre dependente da importação do sal, quer como uma economia que precisava de uma política fiscal, sobretudo com a região platina, né, muito bem definida, uma economia que por muito tempo se valeu do contrabando, por sua condição de fronteiriça. Então, todo esse aspecto subsidiário e periférico da economia rio-grandense nos colocou assim com uma necessidade de obtermos a atenção do poder central, né? De sermos atendidos nos nossos pleitos com relação ao poder central. E qual o potencial turístico dessa cultura, dessa tradição? Isso aí já veio no momento seguinte, porque quando se inventou o movimento tradicionalista, ele é desde o final do século XIX, dos 1870, 1890, quando havia os grêmios gaúchos, havia toda uma proliferação de entidades que vangloriavam a Revolução Farroupilha como um marco inaugurador da nossa identidade e era um momento também de afirmação da nossa jovem república, né? Nós rio-grandenses positivistas num estado do Borges de Medeiros que queria se projetar no governo federal. Então ali nasceu um tradicionalismo pautado na Revolução Farroupilha. Depois, na década de 50, é que se criou todo o atual movimento tradicionalista. E foi um movimento de reação conservadora, ou seja, pessoas do interior, assustadas com toda a modernização, urbanização, progresso tecnológico que se apresentava, voltaram os olhos para um passado de ouro, um passado feliz no campo, na pequena propriedade, na família, na mulher, no homem tradicional da família, tradicional bucólico. Então é uma reação cultural conservadora de fuga da modernidade olhando para o passado. E isso acabou ganhando uma dimensão que certamente surpreendeu os próprios criadores dessa identidade, os inventores dessa identidade, porque se projetou no país todo e até internacionalmente. Foi um movimento muito bem sucedido de cultura, né? E ganhou até uma dimensão comercial e turística que favoreceu o Estado. E por isso eu vejo assim como uma tradição, uma cultura criada, alimentada, que dificilmente vai se arrefecer nos próximos anos. Professor, e para finalizar,
Logo mais a gente vai ver uma reportagem sobre o fogo de chão em São Cepé, que está aceso há mais de 200 anos. Isso é um simbolismo ou uma tradição gaúcha? Como o senhor vê isso? Afinal, ele se perpetuou por muito tempo, né? Que permanece até hoje. Tudo que foi criado em torno da tradição, a indumentária, as danças, até a culinária, foi assim, eles buscaram na história elementos concretos para justificar a legitimidade dessa tradição. Mas, na verdade, foi tudo muito criado, muito inventado. Os próprios inventores disso, Paixão Cortes, eles confessam, assim, de uma maneira explícita, que eles inventaram. A dificuldade, por exemplo, de inventar o vestido das prendas foi um problemão, porque a prenda mesmo, a gaúcha, né, a China, tinha um vestidinho de chita, muito pobrezinho, um tamanquinho com couro e madeira. Imagina se não ia ter toda aquela coisa, né, daqueles vestidos babados e coloridos e que alimentam as câmeras e as câmeras de TV e fotografia. Então foi tudo construído, uma identidade construída. E o fogo é sempre um elemento simbólico muito forte, ancestral. Na verdade é uma tradição ancestral. As pessoas reunirem-se em torno do fogo, compartilhando a comida, tomando chimarrão, e transmite coisas muito fortes. Por exemplo, uma democracia racial, uma democracia social. O rico e o pobre tomam o mesmo chimarrão, diante do fogo, compartilhando uma tradição oralmente. Isso tem um sentido comunitário, democrático, ancestral, quase que religioso, né? Porque o fogo tem essa coisa mística de união, das pessoas se confraternizarem, né, no fogo. Infelizmente o nosso tempo é curto, já está terminando. Eu agradeço a sua entrevista e a sua presença aqui no programa. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada. E agora confira a nossa agenda de eventos. Depois do intervalo, confira na reportagem de Jaiana Garcia um pouco mais sobre o fogo de chão aceso há 200 anos em São Cepé. O intervalo é breve, não saia daí, o Caminhos volta já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. O programa Caminhos está de volta e confira agora a dica de viagem. Hoje a nossa dica de viagem é para os Lençóis Maranhenses. A melhor época do ano para se fazer este destino é entre os meses de junho a setembro, quando as lagoas estão cheias. Durante a viagem, você poderá visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a Praia dos Lençóis, locar um jipe para ir até a Lagoa Bonita, visitar o Farol Preguiças, entre outras atrações. Este destino você encontra na nova agência de turismo.
Conheça agora uma das atrações turísticas que é um dos símbolos tradicionalistas aqui da região centro. O local fica a 35 quilômetros de Santa Maria e tem uma história bem curiosa. Acompanhem com a gente. Um fogo que não se apaga há mais de 200 anos. Esta é a tradição mantida pela família Simões Pires na fazenda Boqueirão, em São Cepé. A herança já foi passada por 7 gerações. Aqui sempre foi a sede da propriedade, era uma propriedade bastante extensa na época, então os empregados residiam aqui, saíam muito cedo para os trabalhos de campo, então preparavam o chimarrão, o café, a alimentação, e a gente acredita que por isso era mantido aceso para facilitar essa parte de subsistência. A fazenda servia de paradeiro para carreteiros e tropeiros que iam em direção a Pelotas e Bagé no período das charqueadas em 1780. Mesmo com uma bagagem histórica forte, a intenção nunca foi explorar o local turisticamente. As coisas foram acontecendo ao longo do tempo através dos visitantes mesmo. Então, em 1973 ou 74, não lembro bem, foi levada a chama para Santa Maria pela primeira vez. Então, foi uma cerimônia grande, eram representantes das CTGs, da Brigada Militar. E a partir daí, então, houve essa divulgação. Além do fogo, também são preservados vários objetos da época da construção do galpão. Ali são objetos que se usava também, que a gente mantém para que as gerações mais novas que não conheçam, fiquem conhecendo e saibam a utilidade desse material que está aí pendurado. As paredes externas, 3 paredes externas do galpão são originais ainda, são de pedra. Então é uma parede bastante espessa, ela tem mais de 50 centímetros de espessura. Alguns móveis também são os mesmos do século XVIII. Uma parede está reservada somente para o registro de fotos de visitantes e familiares. Desde 1994, quando um livro de visitas foi criado, já foram mais de 10.000 pessoas que passaram pela fazenda, entre eles americanos, espanhóis, canadenses e coreanos. Posterior à Semana Farroupilha, então aí começam a vir as outras pessoas que tiveram informação, então relatam, a gente foi lá e tal, então desperta a curiosidade, é a época em que mais a gente tem visitas. E no verão também, período de férias, tem muita gente que vem visitar porque estão passeando, então resolvem a chegar. Ficou curioso? Então pode entrar em contato com a Dona Gilda para agendar uma visita e conhecer as belezas do local. O telefone é código de área 5599712551. Hoje o Caminhos fica por aqui. Agradeço a companhia de você aí de casa. Lembrando que se você quiser enviar sugestões para o programa, pode enviar um e-mail para a gente para tvunifra@unifra.br. As edições do programa Caminhos também estão disponíveis na internet. É só acessar pelo canal Unifra Online no YouTube. Até a próxima, tchau!